till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Está começando o nosso segundo episódio Sem DR Podcast, comigo, Graziela Boaria. E comigo, Jonathan Brandt. E se você é novo aqui no canal, já vou fazer um pedido mega especial. Se inscreve no canal, ativa o sininho, afinal esse é o meu. O seu. O nosso. Sem DR Podcast. E se você quiser receber mais conteúdos nossos, é só seguir as nossas páginas no Instagram e no TikTok. @SemDRPodcast, assim como está aparecendo na sua tela. E como prometido, o nosso Sem DR Podcast de hoje é com um casal incrível e com uma mega conexão. Você já sabe de quem eu estou falando, né, Jonathan? Hoje vamos falar de saúde, hein? E olha, vou começar falando do currículo dela e você fala do currículo dele. Tudo Pode bem? ser, Pode ser? Então vamos lá. Ela é licenciada em Educação Física. Ele também. Ela é bacharel em Educação Física. Ele também. Ela é pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Ele também. Ela é pós-graduanda em Treinamento Esportivo e Personal Trainer. Ele também. Calma, gente, calma, que nós Não é a não mesma estamos pessoa, falando hein? da mesma pessoa. Agora vocês vão identificar que se trata de uma outra pessoa. Ela é apaixonada em motos e, inclusive, pilota uma. Eu acho que tem alguma coisa errada no roteiro aqui, hein? Porque tá escrito aqui que é pra mim falar que ele também. Gente, eu não acredito. Olha, ficou casadíssimo esse currículo, mas eu tenho certeza que agora vai diferenciar a coisa, hein? Agora vai, ela vai pegar pesado. Eu vou falar, inclusive, de uma parte que pra mim é a preferida do currículo dela. Ela é formada pela melhor instituição EAD de Quedas do Iguaçu, a Unopar, e inclusive já atuou como tutora das turmas de Educação Física. É, agora diferenciou mesmo. Ele não é formado pela Unopar, mas já atuou como tutor no polo da Unopar de Quedas do Iguaçu. Mas, faltou uma coisa que você não falou do currículo dele aí, que eu acho que é a mais importante. Ele é casado com Anne Ponsoni. É o mais importante isso aí de um currículo. Com certeza. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao Sem DR Podcast. Boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo. Já estou morrendo de rir aqui com essa apresentação. Muito show. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Tamo entrando na confusão e vamos entrar nesse sem DR aí. Viu? Vai rolar DR aqui de casal ou não? A gente sempre... Tomara que não, né? Sempre rola, né? Talvez alguma coisinha. Em casa, com certeza, né? Porque falou aqui, é mais ou menos isso. Às vezes acontece aqui conosco nas gravações. Mas aqui, gente, vai ser sem DR, vai ser um papo muito gostoso, né? E vai ser legal conversar com vocês, porque são um casal que trabalha em conjunto e a gente quer saber um pouquinho dessa história. Antes de falar de trabalho, vamos entrar na vida ali e descobrir como é que foi essa relação que nós contamos no episódio passado. Tem que ter história. A nossa história. E a gente quer saber como é que começou isso daí. Quem que vai contar? Samuel ou Anne, ou os dois vão contar? Vou deixar para ele contar só para ver se ele vai contar certinho.
Que é, tem aquela, né? Será que ele lembra o ano, a data, dia, como que a data. foi? Nossa, a data é ruim, hein? Vamos apertar tá ele aqui. complicado. Então, pessoal, em início de 2014, eu entrei em contato com a dona Anne e convidei ela para sair algumas vezes. Como que era esse contato, Samuel? Porque a galerinha que tá assistindo nós ultimamente nem sabe como é que fazia esses... É, o Não, pessoal naquela nem época sabe. foi um mais século XXI mesmo, assim. Era Achei ela via Facebook. Ah, Facebook. Conversei com ela um pouquinho, gostamos do assunto, um gostou do outro ali e tal. Convidei ela para sair algumas vezes. No início ela não aceitava, não queria. Nossa, deu um toco, hein? Dificílima. Tomei 2 tocos, para ser mais exato. Quase 3. Opa, 2. Quase 3. No terceiro, daí ela saiu comigo. Daí então, fomos se conhecendo e logo após ali já começamos a dar um relacionamento um pouco mais sério. Quando vimos, tava namorando. Na verdade, até hoje eu nunca pedi ela nem namoro. Opa! Vai rolar! Um pedido de namoro, hein? Coloca Eu aquela aceito. música agora pra nós. Quer. O editor vai colocar aí, pode deixar. Amigo. Tá bom, eu sei que eu não devo cantar aqui. Na verdade, o pedido de namoro nosso também, quem fez foi a Grazi, né? Então eu acho que as mulheres que tem que fazer, hein? Eu também acho, né? Tem que também esse negócio aí de Só os homens não tem como, né? Tem muito. Marido. Aqui não tem esse enrosco, né, Ana? A Não gente tem. não precisa. A gente não Formalidade. espera natural. Não, Formalidade deixa para outros momentos. Aqui é Isso. descontração, sintonia. Samuel, tu já trabalhava na área de educação física nessa época ou não? Já estava estudando ainda? Sim, eu já era formado em educação física, licenciatura, já trabalhava na área, na parte escolar e já trabalhava em academias. Trabalhei em academia desde 2010 e vinha trabalhando na área ali. Um tempo fiquei afastado e logo depois retornei. Mas sempre estive envolvido na área de musculação e na área de educação física escolar. E você, Anny, o que fazia nessa época que vocês começaram o relacionamento? Quando a gente se conheceu, eu tinha recém voltado para Quedas. Eu não conhecia muita gente. Morava aqui, mas tinha ido embora. Então o ciclo de amizade deu uma diminuída. Porque De onde que tu eu era? tava morando em Minas Gerais, na época. Nossa. Aí voltei, Viajada. conheci esse rapaz aí, a gente foi se conhecendo, se encantou. E eu cursava contábeis, devido a eu trabalhar em escritório. Achava que esse era o nicho, só que a vida surpreende muito. Não era contábeis o meu nicho, mas estava lá. Na época eu trabalhava no comércio de Quedas. Posso falar o nome do comércio? Pode falar. Pode, vamos Agradeço muito, eu trabalhei... pedir um patrocínio depois. Trabalhei 5 anos no comércio do Manfred, do Alcides, ali na loja Renner. E quando a gente se conheceu, eu estava trabalhando lá. E cursando contábeis. Mas aí eu cursei, vi que não era aquilo. Dei uma pausa de 6 meses para reorganizar, ver se era isso mesmo. Em conversa com o Samuel, ele... mas é isso mesmo? Eu falei, não. Meu sonho era ser professora, desde pequena. E me identificava muito com educação física. Era uma jogadora, né? Aham. Aquela jogadora... Camisa Jogadora de 10. milhões. Camisa 10. Perna de pau. E aí eu fui indo. Quando abriu a Unopar em Quedas, fiquei muito feliz. Gente, só um pouquinho. Deixa eu vou aproveitar. Vamos fazer uma o pausa. marketing. Vamos Agora fazer é o momento marketing. do jabá. O que abriu em Quedas do Iguaçu, Anny? Por favor. Abriu a Unopar em A Quedas. melhor universidade. Com toda certeza. Sou suspeito em falar. Tranquei definitivamente meu curso em outra faculdade que eu fazia e vim para Unopar. Estava perto de casa, tinha horário flexível, conseguia trabalhar e estudar, porque, querendo ou não, a gente tem um pouco essa dificuldade em Quedas, se você trabalha, principalmente no comércio. Nossos horários são diferentes. E encaixou. E dali para cá, é só maravilha. Eu fiz licenciatura, terminei em 2019. Aí eu fui atrás do bacharel, porque eu queria trabalhar na área profissional, personal, ou com treinamento. Fiz também umas aparições em jogos de futebol como comentarista. Agradeço a Alpina pelo convite, pelo Sidão. E estamos aí, né? Ei. 2 faculdades, as 2 na área de educação física, a licenciatura bacharel, algumas especializações. E a gente não pode ficar parado. Estudo é a base de tudo, conhecimento, para entregar o nosso serviço, o melhor serviço possível, atender de verdade, né, com responsabilidade.
Agora eu estou fazendo pós em educação física com ênfase em deficiência. Trabalho em escola Para também. falar da inclusão, né? Que eu acho que é um Inclusão. assunto muito importante hoje, né? Justamente a questão da inclusão, de você saber trabalhar com uma criança portadora de deficiência, trabalhar com um autista. Deficiências em geral, né? Porque hoje em dia ainda está se descobrindo deficiências novas, né? Então, acho que a importância dessa Isso. dessa tua busca pelo conhecimento é muito bacana, porque há um tempo atrás, né, a gente não sabia nem como trabalhar, né? O que acontecia com esses alunos? Era excluído, né? E hoje as ciências, né, já falam diferente, que a gente tem que trazer e trabalhar junto, né? Que eles conseguem e que é possível, né? Com certeza. E cada dia mais a inclusão, fazer ele se sentir bem no ambiente escolar. Não abandonar os estudos. Acontecia muito, né? Não entendia o aluno não se adaptava à escola, mudava 1, 2, 3 vezes a escola e acabava sem terminar o básico. Excluído das escolas. Achando que a educação não é para eles, né? Principalmente, né? E eu acho que isso é o legal aí. Então, parabéns, primeiro de tudo, pela escolha dessa pós-graduação e por esse olhar, né? Porque é difícil a gente encontrar profissionais que tenham esse olhar de ir buscar para as poucas, né? Porque são minorias, mas eles são extremamente importantes também. São pilares dentro das escolas que também devem ser trabalhados, né? E me surgiu uma dúvida aqui. Quando tu fazia contábeis, era também EAD ou não? Era EAD. Era EAD. Aproveitando o gancho, então, sobre o EAD, então nós temos um formado presencial e um formado EAD, né? Então, aquela pergunta é essencial agora. Aquela pergunta que não quer Pode calar. fazer. Não. Faz você, porque senão o pessoal vai achar Vai achar que você tá sendo tendenciosa, né? Sendo tendenciosa. A pergunta é assim, a formação de vocês, para quem está interessado, de fato, em aprender, teve alguma diferença em ser presencial ou ser EAD? Olha, Vocês sentiram? hoje eu posso falar o seguinte. A faculdade EAD e a faculdade presencial são praticamente iguais. Se o aluno tem interesse, vai buscar o conteúdo e vai buscar, os dois podem se formar iguais, eles têm a mesma, tanto que hoje minha esposa trabalhamos juntos na mesma academia, e às vezes tem conteúdo que ela domina bem mais do que eu, outros conteúdo que eu domino mais, e não tem. Logo após a formação, pode ter uma leve discussão, mas não, se o aluno tem vontade, ele vai, busca conteúdo e sabe conduzir tranquilamente a vida. Importante ressaltar que na faculdade a gente aprende, tanto na presencial quanto na EAD. Mas o conhecimento, a prática, a vivência, é no dia a né? dia, A a vivência. vivência. É você ensinando, você praticando aquilo repetidamente. Você aprende muito mais ensinando. Exatamente. E eu acredito que vocês sentem isso, né? Você que recentemente, né? Você começou a trabalhar com... Faz quanto tempo tu tá atuando de personal? Desde 2021. 2021 eu comecei atendendo. Qual que é o sentimento, assim, é o início ali, o começo? Início de 2021. Início de 2021. Assim, na verdade, eu estava meio apreensiva porque eu ainda estava buscando algumas especializações. Até eu fui fazer um curso nesse mesmo ano, buscando se especializar para atender melhor. Aquele receio do início. Você vai abrir uma empresa, você tem aquele receio. Vai dar certo, não vai dar certo. Você vai empreender em alguma coisa, não muda. Mas aí eu tive um casal de amigos que me procuraram, pediram o meu serviço. Eu expus, né, a situação que eles iam ser os primeiros, tal. E foi super tranquilo. De lá para cá, só aumentou o número de alunos. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tenho listinha de espera, assim, para quando Olha vaga, só. horário. O pessoal procura, tá indicando bastante. Então, uma sensação muito boa, Grazi, de reconhecimento que você tá indo no caminho certo. Olha, eu fico orgulhosa aqui, escutando isso. Até porque quando você estava em sala de aula, né? A Anne, ela começou a estudar no Unopar, eu ainda não fazia parte do Unopar, então você é da Unopar antes do que eu, né? A Anne, o Quando era Samuel, tudo né? mato, tá, gente? Quando era tudo mato aqui no EAD, era a Anne e o Samuel que chegaram primeiro aí na Unopar. Então, eu aprendi a trabalhar com a Unopar, aprendi a ser gestora ao lado de vocês, como aluna, como tutor, depois como tutora novamente na Unopar. E a gente fica muito feliz, porque vê a tua evolução, né? Dentro da sala de aula, a gente vê as carinhas ali e a gente já consegue perceber quem vai ir para tal lado, quem vai se destacar mais com isso, quem vai ficar nesse campo. E você é uma pessoa que não se acomoda fácil, né? Não, pior que não. E quando veio o bacharel,
quando ela foi fazer o bacharel, eu falei assim, ela vai pro bacharel e vai dominar a área do bacharel. A concorrência vai ser difícil, hein? Porque, além de uma profissional excelente, eu acho que você é uma pessoa muito espontânea, gosta de conversar, gosta de explicar. Isso aí é muito importante como personal, né? Você acredita que faz diferença? Faz bastante diferença. Você ter a didática de você conversar, saber entender, ouvir. E não adianta só a gente... eu tô lá no topo, tô passando conhecimento e aceite. Às vezes você tem que parar, escutar, analisar o que de fato o meu cliente, o meu aluno do personal, ele quer. Qual que é o objetivo dele, qual que é a limitação. Nessa conversa da gente, aquela 1 hora de treino, a gente consegue tirar algumas informações, vai moldando o treino dele e acho que fica muito mais fácil trabalhar e alcançar o resultado. Olha só que bacana. E quando tu começou assim, porque daí você começou ao lado dele, né? Alguém que estava ali já há bastante tempo, né? Que abriu o mato, como ela falou. Você sentiu assim alguma cobrança tua mesmo ou não? Foi de boa? Te ajudou ainda no processo de início ali? Como que é? Olha, o Samuel sempre me deu muito apoio. Toda dúvida que eu tinha, às vezes eu via algum exercício, eu via alguma técnica, eu debatia, dialogava com ele, ele sempre me apoiava e às vezes me explicava até de uma forma melhor para me absorver. Então, nessa parte, claro que a gente tem aquele negócio de, eu quero ser tão boa quanto ou melhor. Isso. E eu tenho isso, né? Eu tenho bastante isso. Eu acho que ela é uma pessoa competitiva. Só um pouquinho. Gosto de uma competição. Com nós aqui não acontece isso, porque somos Não, de área. porque a Grazi sempre ganha, né? E fale que não pra ver. Eu já parei de teimar. Credo, Jonathan, nós vamos cortar essa parte, hein? Primeira DR do programa, O que gente. o pessoal vai pensar, né? Acho que eu fiquei vermelha depois dessa. Mas realmente é isso, né? Eu acho que é legal quando você tem uma pessoa do teu lado que faz a gente querer ser melhor, né? Então, a gente tá numa vibe agora de fazer exercício em casa, né? A gente comprou uns equipamentos assim. Legal, muito bacana. E aí estamos fazendo exercício em casa. E aí nós queríamos perguntar. Vou te cortar um pouquinho. Pode cortar. Pra variar. Não foi nada tendencioso chamar vocês aqui. A gente só queria uma consultoria de graça. E aí a pergunta é a seguinte: a gente sabe que a gente, como não tem conhecimento da atividade física, né, da musculação, né, a gente às vezes pode ter alguma posição errada quando tá fazendo ali os exercícios. Mas a pergunta é a seguinte: em casa, a pessoa com vontade, pesquisando, vendo vídeos, consegue ter um resultado ou não? Ela vai conseguir só ali de repente um condicionamento pequeno, vai precisar procurar uma academia, um profissional? Tudo depende da tua vontade. É igual a questão se você for atrás, conseguir fazer, for dedicado, conseguir ter uma cadência, uma rotina, fazer tudo de forma correta, você vai ter teus resultados. Tudo limitado. Digamos assim, em casa, você não tem aparelhos específicos para alguns tipos de exercício, você tem alguma coisa. Mas qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é melhorar a qualidade de vida, meu objetivo é emagrecer um pouco. Então você consegue sim, hoje, através de pesquisas bem feitas, né? Porque hoje tem Google, tem YouTube, tem Instagram, um monte de coisas que não são essenciais. Hoje eu vejo uma porrada, uma pancada de informações, onde que se você jogar numa peneira, sobra 2 ou 3. Então se você buscar... Especialistas de Instagram. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado no que você vê. Às vezes é mais lucro você largar um pouco os vídeos e aulas, essas coisas, e ir para os livros ou pesquisas em cima de coisas de faculdade, em cima de coisas assim mais com uma procedência maior. Porque se você pegar só vídeos no Instagram, hoje você pesquisa, vamos dizer, aulas de jump que vocês estão fazendo. Tem um monte de coisa. Mas a facilidade de você se machucar e ver qual que é o nível, e outra, tem que ver o nível que vocês estão. Às vezes o cara tá passando o nível de pessoas extremamente altas e vocês estão fazendo níveis iniciantes. Então tem que ter um equilíbrio dentro disso. Mas sim, depende do objetivo, vocês conseguem alcançar tranquilamente. O nosso objetivo é mais saúde mesmo, não é Qualidade de nada vida, né? Tá no caminho, com esportivo. certeza. Não Movimentar. se movimentar, exatamente. Até porque tanto o meu trabalho quanto do Jonathan, É sentado, isso né? aqui é sentado, né? Então a gente fica sentado muito tempo. E aí, às vezes, naquela corridinha que você tem que ir até na esquina, a gente não aguenta, não tem condicionamento físico.
uma coluna Falta o de 30 fôlego, né? anos, né? Então a gente pensou assim, não, vamos fazer alguma coisa. A médica Jonathan também já tinha solicitado há um tempo para ele começar a atividade física. A gente tentou, né, ir para academia. E aí, por isso que a pergunta do Jonathan de fazer em casa, né? Porque a nossa vida é corrida e a gente não tem o time de ir para academia. Ou vai ter que ir muito cedo. Eu sou uma pessoa, gente, de hábitos noturnos, não diurnos. Se eu levantar Não cedo... funciona. Não funciona, não adianta. Eu quero dormir daí depois do almoço. E não dá, né? Eu entendo Acordar bem tarde. essa parte do noturno. Também sempre fui muito noturna. Após o almoço, eu tava ligada no 220, ia dormir super tarde. E aí, uma rotina que entrou pra mim, quando eu comecei a aceitar os personagens de manhã, 6 horas da manhã, Samuel me ajuda muito nisso, que é o despertador dele toca, ele me acorda, ele dá uma agilizada já no café, tudo. Pra... Pra mim... Nossa, tô ir precisando de alguém assim. Pra mim conseguir, porque eu funciono à base do café, gente. É. Um detalhe. Então, com essa rotina que ele me auxilia de manhã, eu consigo... Mudei meu hábito de acordar de manhã, tá disposta, tá com bom humor. E ir das 6 da manhã às 10 da No noite. início eu quase morri, né? Mas tudo bem. A gente Pra aguentar cria o humor? hábitos, né? É, não, o Os humor primeiros 6 horas da manhã é 21 uma dias, maravilha. né? Que é a criação do hábito. Quanto tempo? 21 dias. 21 dias para Que criar é o hábito. Isso, pra criar um hábito. A Grazi começou a ler o livro do Milagre da Manhã, inclusive tá ali, ó. Eu parei. E aí ela parou porque tava acordando muito cedo. Eu falei, Começou a acordar às 8h30 da manhã? não, eu falei, não dá, vamos parar com isso aqui, gente. Isso aqui não é vida. É que o nosso detalhe aqui, né? A gente trabalha manhã, tarde e noite, né? Correria. E aí, como usa muito a parte intelectual, eu tenho que estar 1h da tarde, eu não posso estar com sono aqui. A gente vai fazer análise, vai ajudar, vai escrever, então não tem como. E aí eu falei, não, a parte de acordar cedo para mim não existe. Estou fazendo os exercícios na parte da manhã, mas não estou indo às 7 horas da manhã. E eu acho que a gente, no tempo que a gente estava fazendo academia, né, não sei se a gente conseguiu chegar algum dia no horário. É, A foi gente conseguiu bem chegar algum complicado. dia no horário? Sim, foi Samuel? alguns dias. Foram. E o interessante é que a gente é tão na contramão que a gente começou no inverno. Tem gente que começa no inverno? Bastante. Inclusive, quem começa no inverno fica. É. Algo errado não está certo. Mas o hábito ficou, porque vocês estão buscando fazer no tempo que você tem disponível e no conforto da casa, não precisa Isso. sair e tal. Então, um hábito ficou ali, de fazer, se movimentar. Não, a gente... Foi plantada a sementinha, né? Isso. A gente sentiu a necessidade. Porque, beleza, o horário não está bom. Mas o começar a fazer um exercício, ele muda o humor da gente, a autoestima, né? Inclusive aquele tempo O que a Jonathan, gente... ele malha aqui um pouquinho, ele já a sai gente- lá no espelho assim, ó. A gente foi 3 meses, né? Na academia a gente entrou na estatística lá, né? Que as pessoas geralmente vão 3 meses, daí não seguem. E aí a gente foi 3 meses, nesses 3 meses que a gente foi, a gente notou que a gente tava com um humor diferente durante o dia, a gente era mais Verdade. produtivo de manhã, e daí a gente acordava 1h mais cedo pra ir pra academia, né? Daí voltava, tomava um banho e ia com outro ânimo trabalhar, né? Era diferente Fica quando a ligado, gente né? só levanta e vai direto pro trabalho, né? Exato. Você percebe, indo na academia ou se movimentando em casa, como o teu corpo responde rápido. Porque geralmente, a Grazi comentou aqui que ela trabalha muito com o intelectual. Então, a tua cabeça tá cansada, vou falar assim, de uma forma mais fácil. A tua cabeça tá cansada, mas seu corpo tá totalmente descansado. Então, você chega em casa, você vai fazer a tua rotina, seja TV, celular, jantar, cuidar dos filhos. Você não consegue dormir cedo. Porque um tá cansado e o outro tem disposição. A partir do momento que você equilibra essa balança, você consegue ter horas de sono melhor, você dorme melhor, o teu humor melhora. E a gente sempre fala que a questão de você ir para academia, exercitar, trabalha muito depressão, ansiedade. Porque é um tempo, é 1 horinha, é só você. Não tem nada que te tire daquele teu momento. Trabalho pra você, né? Exato. No momento seu. Seu, estou fazendo por mim. Ninguém vai fazer por você. Você que está assistindo, ninguém vai fazer por você. Não adianta, Levanta a bunda e vai e faz. Isso É fácil. só depende. Essa parte só depende de você. Tem o que fazer. E eu ia comentar uma outra coisa que você já falou aí, a questão da alimentação, né? Porque daí você começa o exercício. Não é uma coisa assim que, que delícia, né? Sim. Tá doendo aqui a perna agora, né? Tô sofrendo. Tô sofrendo. Fiquei lá 15 minutos na esteira, na bicicleta, né? Gastei energia.
então não vou cuidar um pouquinho aí da alimentação também, né? A gente, né, começou primeiro de tudo, na verdade, pela alimentação. É um tripé, gente. É Canso. descanso, que é o sono, é onde você ganha músculo, né? Cresce. É Alimento- dormindo, então. Dormindo. Jonathan, Mas assim, Tem que gastar o músculo antes. tem que gastar. Então, assim, ó, um descanso, uma boa alimentação e o exercício físico. Os 3 precisam estar alinhados. Se você não alinhar, não adianta você só dormir. Não adianta você comer saudável, mas você não movimentar o seu corpo. Pronto, Também- passou a rasteira na Grazi. É triste, mas é a verdade. É a verdade. É uma boa Nua e alimentação. Uma boa alimentação acarreta no quê? Na parte de equilíbrio energético, equilíbrio calórico, equilíbrio hormonal em tudo. Beleza. Tive a primeira parte, que foi a alimentação. Entrei no exercício físico. Tem o desgaste muscular, tem o cansaço muscular e tem a regeneração muscular. A regeneração acontece em cima do quê? No descanso. Se você não descansa bem, a regeneração não é 100%. Se você não come bem, você não tem um gasto calórico bom. Então tem que andar os 3 juntos. Se não tiver os 3 juntos, você não tem um objetivo alcançado. Tem alguma coisinha ou outra. Se dormir bastante, então passa o dia inteiro descansado, em partes. Se você treinar bastante, você consegue ter uma evolução, beleza, mas não consegue atingir o objetivo O 100%. treinar bastante é o quê, Samuel? Anne? Digamos assim, cheguei na academia, vamos jogar o exemplo que nós trabalhamos na academia. Cheguei na academia, vou lá e treino bastante, treino um monte de exercício, faço um monte de peso e vou para casa. Vamos dizer que é o tradicional que todo mundo faz hoje. Você chega na academia, vai lá, bota peso em todos os exercícios, faz um monte de exercício e vai para casa. Cheguei em casa cansado, debilitado e vou fazer o que agora? Vou tomar um banho, comer e dormir. Esse que seria o correto. Agora, se você não souber o que está fazendo, você vai treinar errado, vai comer errado, vai dormir errado. Sai da academia e passa já no lanche, no A espetinho. Coca-Cola? Em algum lugar Aqui, tomar uma cervejinha. Uma coquinha, Uma coquinha, desce cervejinha. um pouquinho, toma uma cervejinha. Gente, arrebenta. O álcool arrebenta com o ganho de massa muscular. Então, se você tá focado em ganhar massa muscular e emagrecimento, vai ter que ver o que eu vou fazer. Pô, não tô falando que não pode. Nós temos o hábito de celebrar momentos em reuniões comendo e bebendo. Isso é natural do ser humano. Não posso tirar a comida e a bebida. Mas eu posso priorizar, Equilibrar ela, né? equilibrar, menos porções, menos quantidade. Degustar, degusta a comida, não só coma. Esse tempo ainda eu participei num projeto ali em Dois Vizinhos. É um Outubro Rosa e tinha uma coach de alimentação, emagrecimento. E ela fala justamente isso. Degustar. Geralmente a gente come correndo tudo, né? A Engole. ansiedade. E ela falou assim, faz o teste. Come um pouco e sai. E volta a comer para ver se você vai comer a mesma quantidade que você comeria ali na euforia. Na euforia, exatamente. E realmente, já fiz o teste, não vai comida, porque daí o cérebro já deu tempo dele processar. Opa, já comi aqui, já estou satisfeito. Eu tenho uma outra. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso perguntar? Não, pode perguntar? fazer a tua pergunta. Questão da alimentação, tipo, eu e o Samuel, a gente não passa dietas nutricionais, mas a gente sempre dá dicas, porque a questão da dieta, ela é de ser humano para ser humano. Né? O que é bom para mim, não dá certo para ele. A gente tem uma taxa metabólica, né? Um gasto metabólico totalmente diferente. Mas algumas dicas como, vai comer, prioriza primeiro começar pela salada, tenta comer sem estar ingerindo bebida no momento. Tudo isso você vai se Não faz adaptando. bem ingerir bebida. Gente, eu só Não. consigo comer se eu tiver com um balde de água, suco, coquinha. Na verdade, cada um é aquela situação, cada organismo é um. Começa a me dar Se soluço. você não consegue comer sem tomar água, tenta tomar menos água. Toma, mas toma menos. Eu gosto de comer sem tomar água. Bem Melhor. assim, não é que melhor, vamos dizer que facilita, né? Tipo, o que você está ingerindo ali é carboidrato, proteínas e entre outros nutrientes, fibras e tal. Quando você ingere um líquido junto, ele, digamos que tem uma quebra, vamos falar assim, uma diluição com água. Se você está ingerindo só alimento, a diluição dele, a quebra das moléculas ali, ela é só no intestino, no estômago e vai direto para o teu organismo. Então, digamos que sim, a água dá uma atrapalhada. Beleza, terminei de comer, vou tomar água, não tem problema, continua, segue a vida. Mas
tentar não encher a barriga de água. Ah, mas então o ideal seria eu comer e Tomar uma aguinha. e não beber. Não, pode tomar. Pode. Só não pode tomar Não é que não pode. Diminui. Pode fazer o que você quiser. Deve. Não deve. Tem que dar uma equilibradinha ali, né? Sempre. Ah, eu tenho uma pergunta aproveitando. Assim, quando o que a gente deve ingerir no pré-treino, assim, de alimentação normal? Eu devo tomar o café antes de fazer o exercício ou depois de fazer o exercício? Depende do horário do seu treino. E depende de como você se sente. Né? No caso, tem alunos que preferem ir treinar em jejum, que não recomendo, tá? Não Eu já recomendo. desmaio. Já passa mal. Tem alunos que tomam o café, mas aí assim, o pré-treino, para quem vai treinar 8 horas da manhã, utiliza o café como pré-treino. Aí você vai estar com energia, tudo. Vai conseguir realizar o teu treino tranquilo. Só que também não adianta eu comer 15 minutos antes de chegar para treinar. Qualquer movimento que eu for, vai te dar, cheio, né? Aquela náusea, aquele desconforto. Então, limita um tempo. Se eu vou treinar às 8, vou tentar comer no mínimo 1 hora antes, tá? Para mim não ir com o estômago muito cheio pro exercício. E também não posso ir em jejum. Tem aquela fraqueza. Vocês vê qual que é o meu problema de ir cedo? Porque daí 1 hora antes. Eu sou a que vou comer um boi pela perna antes de ir, né? Em 1 hora não vai fazer 1 hora não vai dar tempo, né? E o meu pré-treino não vai ser como é que é? Barrinha cereal, né? Não rola. Um whey. Não é esse tipo de coisa que me sacia a Vai fome. tomar um cafezão, um ovo mexido. Dois Ovo mexido, pão. sanduíche, presunto, queijo, maionese. Mas lembrando, né? Todo mundo tem o seu diferencial. Às vezes o teu pré-treino é diferente do meu. O meu café da manhã é diferente do seu. O que é o teu café da manhã, Samuel? Hoje, nos dias Vamos de abrir a hoje... dieta agora. Vamos Agora, contar. nos dias de hoje, pós-cirurgia que estou tentando recuperar ainda e tal... Fez uma cirurgia, né? Isso. Ainda estou me recuperando, então meu gasto calórico é bem baixo. Eu estou comendo só 2 ovos no período da manhã, né? Café da manhã. E o cafezinho preto, sem açúcar. O que foi a tua cirurgia? Vamos aproveitar, vamos especular a vida dele. Né? O pessoal vai falar. Agora que vai aumentar a audiência, hein? No caso da cirurgia, daí, né? O pessoal vai querer saber. O que aconteceu? Foi treinando, Samuel? Não, eu jogando O pessoal não vai nem basquete. querer começar daí, né? Jogando basquete bom tempo atrás, para ser mais exato, uns 8, 9 anos atrás, eu tive uma lesão no ombro jogando basquete. Uma pancada muito forte e tive a lesão. E consegui seguir a vida. Porém, com a vida e o desgaste, acabou começando a incomodar. Eu tive que fazer cirurgia. Mas não foi devido ao treino. Inclusive, consegui os treinamentos mesmo, bem condicionado, de forma correta. Meu ombro nunca me atrapalhou. O que me atrapalhava mesmo era no dia a dia. No dormir, no fazer uma coisa no período da casa. Eu tenho, inclusive, uma das deslocamentos do ombro que eu tive foi arrancando mato em casa. Então, coisas simples Coisa que da dava Anne. Ah, eu tenho esse problema aí também. Eu não posso fazer esse tipo de atividade, cortar grama, essas coisas, e arrumar as coisas. Isso aí Vou pegar sol. eu me machuco, não posso. Tem bastante gente que acontece isso. Mas então, o que eu digo? Que no exercício físico ele não acontecia lesões. Por causa que era bem feito, conduzido de forma correta. Era em movimentos, eu digo assim, movimentos Laborais. simples. Coisas simples, coisas assim que eu não estava prestando atenção. Nesse momento que eu tinha as lesões. involuntários. Exato, os movimentos involuntários, que era o problema. Entendi. Inclusive, quando ele voltou pro médico para marcar a cirurgia, 8 anos depois, né, que ele tinha lesionado, o médico falou assim, agora que você tá voltando? Então, a atividade física, a musculação ajudou muito, Bastante. porque se for ver, a pessoa Ele mais falou que normalmente é de sedentária, 2 a 3 anos que volta. Depois da primeira lesão é de 2 a 3 anos. Eu Nossa. demorei 8. Segurou 8. O estalo, assim, não, temos que tratar isso. Um dia ele foi se espreguiçar, né, ergueu os braços e o ombro dele Não voltou. desnucou. Meu Caiu Deus. para baixo. E aí começou repetidamente. Então, não, vamos Mas daí o dar que uma pausa. acontece quando fazia isso? O que tu fazia? Eu colocava no lugar com a mão. Nossa. Tava habilidoso o Eu rapaz. colocava a mão por baixo da axila, puxava o ombro pra cima e colocava no lugar. Inclusive, tem bastantes colegas aí na cidade que tem o mesmo problema. Ou seja, não façam isso, pessoal. Não faça isso em casa. Não façam isso em casa, tá? Crianças Procure que um estão médico. assistindo, não tente fazer Não isso. repitam. Só isso daí. Eu colocava sozinho mesmo, colocava e encaixava e conseguia. a vida. Dizem que depois que você tira uma vez, daí vai facilitando pra você A tirar de regra é novo. 3 no ano.
3 no ano. 3 no ano. 3 no ano. Se no ano se deslocou 3 vezes, tem que ir pra cirurgia. Pede música Regra, fantástica. mas a gente vai esperando quando é 3 por semana. Daí quando é 3 por semana, ele se resolve. Entendi. Tava falando de dieta, né? A situação do Samuel que ele tá voltando agora a treinar. E eu tô entrando aqui numa fase para Eu emagrecimento. vi que hoje você procurou a Nutri, inclusive. Isso, vou né? mandar um beijo pra minha nutri, a Marcela, Guaraniaçu, que vem atender nós. Beijão. Minha dieta tá um pouquinho melhor, eu vou poder comer um ovo e 3 claras Olha que delícia. com 2 fatias de pão integral. Muito obrigada. Eu senti, assim, um ar de amargor aí nesse agradecimento, hein? Eu acho que ela queria mais. A gente queria mais um bacon nesse ovo, mas mas não pode. Eu imagino que essa dieta, né? Ela tá te colocando na Berlinda devido a uma viagem recentemente realizada, né? Ai, me pegou agora. O Samuel, a gente tirou férias e Estamos buscando o balde ainda. a gente chutou o balde, mas a gente tá buscando. Mas é que o lugar que vocês foram não tem como não chutar o balde, né? Pra onde que vocês foram? Conta aqui pra gente. Na verdade, deixa eu fazer a pergunta, então. então faça. Que a gente tinha separado, essa era uma das perguntas. Na verdade, a gente queria saber qual que foi... vocês já era um sonho antigo de vocês fazer essa viagem? Porque a gente também, quando era mais novo, a gente tinha esse sonho de fazer viagens de moto e tal. A gente queria saber como que surgiu a ideia de viajar, como que foi a escolha do roteiro, do lugar que vocês foram. Eu vou ter que responder. Sim, vou deixar pra ele. Então, eu sempre tive meus parentes em Caxias do Sul. E eu sempre, desde pequeno, sempre gostei da tal da moto. Sempre tive vontade de ter moto. E eu sempre falei que iria fazer essa viagem pela 101 até Caxias do Sul. Desde pequeno. O ano passado, aí já tem um tempinho, consegui uma moto de procedência que eu poderia fazer essa viagem. O que é a moto? Conta aqui pro pessoal, que a gente quer saber, Samuel. É uma moto estradeira, modelo Shadow, da Honda, 750 cilindrada. A famosa seca sovaco, né? Isso, com sexo vácuo, isso, exatamente. É alta, pesada, grande e facilita bastante, confortável, facilitando bastante uma viagem dessas. Então nós, conversando com a Anne e depois de um bom tempo se organizando, arrumando a moto para poder fazer essa viagem. Acabamos fazendo 3.200 quilômetros com a moto. Uau! Meu Deus. Foi maravilhoso. E o roteiro foi um roteiro que eu sempre tive vontade, sempre falei em fazer, e foi sair daqui em sentido à Serra do Rio do Rastro, descer a 101, pegar a 101 e ir até a Rota do Sol, que é uma serra que sobe a Caxias, a 101 a Caxias do Sul, e de lá retornar pelo mesmo caminho. Então, Eu já desço aquela serra. Eu já do Rio do cansei aqui só de Rastro. escutar. De carro, eu já fico zonzo. Com medo, de né? moto e com, né, na mão. Não vamos falar esse palavreado aqui. Mas assim, pra Moto, quem entende. gente. Pra quem entende. Tava chovendo no dia que vocês desceram? não. Não, a gente pegou um horário, né? Um horário de segurança que seria entre as 10 da manhã a 1 da tarde. Horário que o sol tá mais em cima, tá mais tranquilo. Mas a emoção, pra mim, que desci pela primeira vez a serra, eu não conhecia. Não conhecia. Posso contar pra vocês assim. Não passava nem Wi-Fi. De carro, eu já acho tenso. Mas o lugar lá é muito lindo, É né? lindo. Aí eu, a primeira vez que passei lá, parei, cada curva eu parava Ah. pra tirar foto. Na Tava à verdade, vontade. antes da serra. Antes da serra, achava que já tava chegando. Porque o meu irmão sempre falava, meu irmão é de Criciúma, né? Então, pra ir pra lá tem que passar, né, pela serra. E daí ele falava assim, quando vocês começarem a ver umas montanhas, assim, e tal. Tá chegando perto. Vocês estão chegando, né? Só que indo pra lá, É só montanha. tem montanha, né? Então, Você chegou? quando a gente chegou na Serra do Rio do Rastro, não tinha mais memória no celular pra fazer foto da Serra do Rio do Rastro, de tanto que eu tinha tirado foto, né? Daqueles espaços antes. Que não é tão bonito quanto lá, né? É inexplicável. É a mão de Deus, eu falo. Porque é cachoeira descendo no meio da serra. É aquelas Água na curvas, pista. água na pista. Você tá descendo lá em cima, olhando quem tá subindo lá embaixo. Aqueles caminhão ousados. Ousados, comendo pista. Mas assim, foi incrível. Agora em novembro a gente foi lá pra Criciúma, né, passear. E daí a nossa ideia era sair daqui e ficar numa pousadinha daquelas lá em Bom Jardim. Não é Bom Jardim da Serra. Joaquim? São Joaquim. Aí tem uma serra ali muito linda, tem umas pousadinhas que fica no meio Várias. Vocês das ficaram, né? montanhas lá. Sim. Nós ficamos em... Só que daí a gente ia chegar lá muito tarde da noite e a gente não tinha achado o lugar ainda. Daí a gente optou por dormir em Lages, né?
Mas o nosso sonho é ir lá e dormir numas... É bom. Uma pousadinha A gente daquelas. quer saber. É, porque nós ficamos o café da num- manhã eu vi nos stories e eu aprovei. A pousada, a gente ficou num camping motochileiro, que é um camping novo. Ele tem área de campo, tem uns chalés, tem aqueles igluzinhos. Então, é muito minimalista o lugar. Tem uma visão 360, você vê tudo lá de cima, parece que você tá no meio das nuvens. Até eu postei alguns stories. Dia 23 de dezembro, 12 graus, pegamos 10 frio. durante a noite. Nossa. Pegamos um frio Estavam lascado. preparados? Friozinho, Não, né? Estava preparado. Mas mesmo assim a gente sente, né? Uma diferença. Peraí, a gente saiu de 32 graus de queda e tá pegando 12 no dia 23. E lá de tarde esquenta, né? É bem... O clima lá varia À noite muito. despenca a temperatura. Faz 3 climas durante o dia. Uma vez a gente foi lá e daí não chegamos a dormir, mas passamos naquela pousada do Snow Valley lá. Não sei se vocês já viram. E até pegou fogo nesse lugar, né? É tipo um hotel, assim, daí tem várias casinhas espalhadas, assim, pra você Isso, pegar as casinhas. chalézinhos, né? E daí a gente foi no restaurante, assim, deles, sabe? Era muito legal. Daí tinha... Vocês também acho que foram, tinha umas passarelas pra você andar por cima das árvores, uns caminhos pra você fazer. Sim, foi muito uma trilha, legal. né? A gente Somos. foi no parque. Agora eu esqueci. É um parque que a gente foi também até Gramado, Canela. Estava de aniversário na época. Então, né? Aproveitei tomar um cafezinho lá. Bem minimalista também. Café pequeno. Um Viu? cafezinho. Assim, É, a aí gente eu acompanhou nos pergunto que Eu stories. mostrei pro Jonathan, eu falei, Jonathan, olha o café da Ana e do Samuel. É, a gente se admirou, hein? Será que eles vão dar conta de comer tudo aquilo? Não demos. Mas Gente, aquilo lá é um café da manhã, foi exclusivo Padrão. pra vocês ou é padrão? Como é que funciona aquilo lá? Você chega lá e compra o café da manhã. Compra o café da manhã, vem tudo aquilo lá. Dentro daquilo lá. é que O que, nem que é o um valorzinho daquele restaurante café da livre. manhã lá? Oi? O que, que é o valorzinho do café da manhã? Eu quero saber, né? 118 mangos. Mas pro casal, né? Vale, né? Cada centavo. Cada. Cada? Cada. Mas vale. Jonathan tinha levantado da mesa e tinha ido embora nessa hora. Mas assim, Lá é só cafeteria, né? No caso, aqui lá é o café da manhã. É o Só que coelho. Mas isso foi lá um em almoço. Canela, né? Gramado. Coelho. É que lá diz que é café. bem caro a comida, né? Sim, lá é tudo é caro. E questão de valores, se você jogar em... A gente usou aquilo como almoço, né? Foi 11 horas que nós chegamos. Se a gente chega a tomar um café desse, a gente ia usar como café da manhã. Não ia almoço comer e mais. janta, né, Jonathan? Mas é um café da manhã que tem vinho, Porque tem aqui é fundi, assim, ó. então ela é muito completa. Ele Tem serve almoço. vinho, tem fundi, tem teca de porco, tem carne de gado, Nossa. tem frango, No tem café da manhã. Polenta Isso. frita, polenta frita, daí tem os vinhos, vinho seco, Seco, suave, Bordeaux. branco. Tem tudo. rosé, branco, tem todos os tipos de vinho. Nutri, eu te entendo. Eu entendo por que agora só posso comer um ovo. Não é? Dá nisso. Tem que recuperar, né? Vai, César, vai achando que a Disney é logo ali, né? E aí a outra pergunta que a gente gostaria de fazer é... Porque a gente já andou de moto, né? A gente sabe que é bem cansativo, assim, a viagem de moto. E a gente queria perguntar quanto que o condicionamento físico de vocês ajudou nessa parte. tá? Importa? A pessoa que quer fazer uma viagem, a gente vê assim, meu sonho é ir para Atacama, por exemplo, que é uma viagem enorme, né? Então, qual que é a necessidade da pessoa se preparar fisicamente para fazer essa viagem? Importa o condicionamento físico ou não? Primeiramente tem que importar a moto, né? A minha moto é uma moto onde que ela é bem pesada. Então, se eu vacilar e estiver muito cansado, derruba a moto no chão no momento que eu vou parar. Não que tenha corrido risco Sim, na viagem. sim. Depois que você acelera a moto, você vai embora, né? Ela fica leve. Isso. Mas, então, você tem que ter um condicionamento, digamos, um pouco de força. Pronto. Questão lombar. Centro do corpo, né? O colo da pessoa. Sim. Quanto mais firme você tiver, melhor também. Sim. Né? Se você não, se fica mole ali, você fica com dor nas costas. O meu maior déficit durante a viagem foi o meu ombro, né? Sim. Isso eu ia fraco, perguntar. Faz quanto tá tempo que tu fraco. fez a cirurgia? 7 meses. Ah, mas já estava liberado pra... Sim, ele me liberou com 6. Eu fui com 6 meses e 10 dias. 6 meses e um dia. Então, Eu, devido se ao duvidar, negócio, não eu foi tive liberado. bastante dor nos ombros. Então, foi uma viagem bem intensa nessa questão. Mas... Só você pilotou, porque você pilota também, né? Pilota. Aqui é pilota, gente.
E você também tem uma moto. Também tem. Mais um sonho que eu e Samuel a gente divide, né? Uma realização, que é a realização dele ter a moto dele, fazer parte do motoclube e eu também fazer parte desse motoclube e ter a minha moto. Então, assim, não basta morar junto, trabalhar junto, a gente sai junto também. Conquistar junto. Dividir e- o sonho, né? Bora. Nós também, né, tínhamos um sonho de ter cada um uma moto, né, pra viajar assim. Mas aí, depois que a gente teve o Tom, né, mudou, assim, as prioridades. Vocês vão ver depois que vocês... Ah, com certeza. que a Depois que a gente sensação- vira Pai, mãe, ela muda totalmente. A gente começa a pensar que... Na verdade, vocês fizeram exatamente a correto, né? Tem que fazer antes de ter um filho. Foi um dos pensamentos que nós tivemos, inclusive, né? Vai que logo, Tem que logo fazer esse tem um tipo de filho, coisa, né? Começa a atrapalhar. Não é que atrapalhar, mas mudar. Não, muda a Exato. prioridade, né? Exato. Exatamente. Tanto é que quando o Jonathan comprou uma moto também, no início do nosso Quanto você tinha, relacionamento. Jonathan? Tinha uma XJ6. TJ, eu sou mais da linha. Samuel é da linha Speed, do. né? Isso, eu sou mais do Speed, Nate. Ele já é mais estradeiro. Sim. Mais tiozão, né, pessoal? Mais tiozão. A idade pega, né? A idade bate. Não adianta. Essas coisas contam a idade, né? Entregam É bastante. conforto, né? Querendo ou não, as motos mais esportivas, mais Speed Nate, ela exige um pouco mais, né, na pilotagem. Você não consegue percorrer, que nem uma viagem de 3.000 km que a gente fez, não faria no tempo que nós fizemos. A gente fazia em média de 500, 600 quilômetros no dia, né? Até chegar, dormir, aproveitar a cidade e sair novamente. E com uma moto que seja esportiva, você faria em torno de 300, 400 quilômetros e teria já que parar para descansar. Pega muito mais cansativo, né? lombar, Muito cansativo. ombro. Nós fizemos uma Chega bem mais viagem- rápido. A gente foi pro viagem Paraguai uma de vez. Twister, pra vocês terem uma ideia. Essa história é... Não, eu quando passo Quando a aquele gente tá- bondinho, aquele quando a gente pontinho tava- de Cascavel, me dá um trauma até hoje. Olha que lá eu sinto dor na minha bunda, gente. Porque eu não aguentava mais. Quando eu cheguei em casa, eu deitei no chão, porque eu não aguentava mais dor nas costas, dor na bunda. Não tinha um lugar que não doesse. Viu? Mas eu digo Posição uma da moto coisa. conta muito. Não importa a moto, não importa a cilindrada. O que importa é a história pra loucura, contar. né? História a pra loucura contar. da pessoa, Eu tenho um gente. amigo lá de Pato Branco, inclusive eu vou convidar ele pra vir aqui no podcast. Eles foram pro Atacama de... Como que é o nome do carro? É uma Caravan. Vai. É só, é isso que eu digo, é só 88. história pra contar. Ele Inclusive, fez a revisão e foi. O Inclusive, dono do conhecemos um nosso. casal. O dono do motochileiro, que a gente estava no camping, saiu do Brasil, não sei em qual região que ele morava. Eu acredito que seja ali, não sei bem certo qual que é a história inicial dele. Mas ele tem um documentário no YouTube. Ele desceu daqui, foi até o final da América do Sul. Foi lá no final. Subiu toda ela e foi até o final do Canadá, eu acho. Toda a América, Onde toda a dá pra- América. Foi até o final. Nossa, que legal. Detalhe. É até o Alasca, Com que né? moto? Dá pra ir no Isso, Alasca. com uma bis. Nossa. Ah, não. Esse Eu vi é uma ousado. mulher que foi com aquela Pop 100, A sabe? Pop acompanha. Mas não fez tudo isso, ela foi até os Estados Unidos só. Mas já É isso que eu digo, não importa a Sim, moto, né? sim a história pra contar. É história pra Exato. contar, exatamente. A pessoa imagina a diversão numa viagem dessa, né? Ele foi com uma bis, ou a esposa dele com uma bis e uma outra moto do mesmo nível da bis, só que de outra marca, daí eu não lembro o nome, mas era uma bis e uma outra motinha, digamos uma... Pra se a Bisa deixasse na estrada? Então eram as duas motos iguais, praticamente iguais, e foram, cada um com uma e seguiram a vida. Mas estavam com tempo também, né? Eu acho que foi São 2 anos e pessoas meio com de tempo, viagem. né? Nossa. São pessoas que têm um pouquinho mais de tempo que vocês, né? Tem. Que tinham, Muito mais. tinham um cronograma e tinha que voltar, os alunos já estavam ansiosos. Eu vi a galera postando ainda no Instagram, marcando os personal, né? Ó, tô aqui. É, Então, tava mas eu tô procurando. aqui, volta, pelo amor de Deus! Esse tipo de viagem, assim, de cruzar a América do Sul e ir pra América do Norte, eu quero fazer ainda. Só que eu quero fazer de motorhome, né? Isso, Não de moto, né? A Porque gente de mudou moto... um pouquinho, assim, com a idade, né? É a idade, gente. Acho que motorhome Tá lá. Quem futuramente. sabe, né? Entre comprar uma casa numa praia e poder E comprar conhecer um todas as motorhome, né? praias, né? É. Dentro da sua casa. Eu Imagina que legal. compartilho desse pensamento aí, né? É muito mais Sem gostoso. localização fixa. Vamos Exato. conhecer o mundo inteiro, tá bem? Eu penso nisso daí. Se vocês comprarem antes que nós, convida, né? A gente tá aqui Claro, disponível. é bom viajar em casais, né? Isso. Tipo, Eu vi um casal, inclusive eles têm um canal no YouTube que eles estão viajando de... É um carro da Mitsubishi, mas não é um carro grande assim, sabe? É um carro normal. Estão viajando, eles vão fazer o Brasil inteiro. E depois que eles fizerem o Brasil, eles vão pra fora daí.
Mas bem legal, assim. Ele deles Eu acho interessante, antes de sair pra fora, a gente conhecer, né, a nossa no Brasil, região. né? Isso. É muito grande o Brasil. Porque é um território enorme e tem Culturas variadas. tanta coisa pra gente conhecer. E assim, já é um treinamento, né, pra passar por uns perrengues fora. E quando você vai sair de moto, você sabe que o perrengue tá ali. E o brasileiro, na verdade, ele já nasce com formação em perrengue, né? Tá. Então, assim, Já qualquer nasceu coisa... pra... Isso, vai se lascar. Vamos falar isso. Se não der, você corta depois lá, tá? Corta se lascar. Corta se lascar. O que eu ia pedir para vocês aí em relação à viagem ali, à cultura? Já deu para voltar lá falando um tu, Catarina? Mas bar ainda tá não. só o bar. Mas bem pouquinho. Porque assim, o Jonathan Eu fala acho. assim, nossa, tu chega aqui, tu já começa a falar que nem os Catarina. ela vai pra casa do irmão dela, já começa Absorve. a colocar uns S no final. S, uns ixi, É, encantado. diferente. Um abraço, família! Logo, logo nós estaremos aí novamente para fazer um S cantado aí junto, né? Na última viagem, inclusive, a gente não avisou eles que a gente ia, a gente fez uma surpresa, quase que a gente foi surpreendido, né? Com ninguém em casa. Ninguém em casa, exatamente. O pior é que a gente chegou lá, eles não estavam em casa, mesmo, só que eles tinham ido pertinho, né? Você imagina se eles foram Tivesse viajado. pro Nordeste viajar. Ia ficar fácil, né? Isso. Não repitam isso em casa, crianças. Avisem, tá? Avisem. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês em relação de viagem. Já temos o cronograma aí da próxima viagem? Quando que vai ser? Não. Ainda não? Viagem a gente sempre tem programado e tal, os tiros curtos aí de... Curto! 3.000 quilômetros. Uma besteirinha de Tiro nada, curto. né? Não, eu digo as viagenzinhas de... É? As viagenzinhas assim de final de semana, de 300, 400 quilômetros, a gente sempre pode fazer, assim, do além. Mas viagem longa Do não nada. temos nada programado. Pro final de semana que vem, a gente tá vendo uma viagem de 500 km. Coisinha Não. de nada. Dá um pulinho em Curitiba. Ali no Paládio, né? Comprar alguma coisinha ali. E voltar no mesmo dia, assim. Isso. Não, E nas Americanas. aproveita, né? Aproveita. Antes que nas feche. Americanas. Dá pra fazer notinha, será? Tá, passa o cartão, passa no bank. Vocês foram sozinhos nessa viagem também, né? Sim. Só. E nessas outras viagens que vocês fazem, vocês vão também. Aí depende da situação, daí o motoclube acompanha, a gente vai junto com eles, Qual ou vai a vantagem de encontrar. fazer parte do moto... Tem que pagar? Não? Como é que funciona? Motoclube, digamos, agora nós temos a nossa subsede em Quedas. Quando eu entrei, já entramos inaugurando ela aqui, né? Nós é o nome somos mesmo? Masons Motoclube. Nossa sede original ela é de Toledo. Ela é bem... Posso dizer... Não digo... Variada? Mista? Não, digo assim, ela tem Olha. vários locais, assim... Ah, tá. Entendi. Clube Raizadas, digamos assim, tem raízes em... Esse motoclube é bem antigo, né? Ele já tem uns 10 anos aproximado. Ele já tem ali, ele tá em Salto Guairá, Argentina, tem Guaíra, Catarina, nós estamos aqui em Quedas e tem outras cidades aí na região. Tem Cascavel, Toledo. Exato. Então nós temos aí uma quantidade grande. Em Quedas nós somos poucos ainda, que a gente seleciona aí uma galerinha e vemos quem é mais bacana e tal, que a gente também não Opa, quer... tem gente que é excluído, então. Corta essa parte. Corta essa parte. Por favor. Não é nem essa questão, mas de excluir alguém, e sim a questão de, tipo assim, O perfil de... perfil das pessoas, né? Porque a pessoa Não às é vezes só. gosta de outra situação, Sim, né? Não sim, é sim. porque vai gostar das mesmas coisas que nós que ela Nem tem que todo mundo quer ser ir dar uma legal voltinha ou no não. Paládio, né? Que Curitiba. A questão do motoclube, assim, é muita fraternidade, honra, lealdade. Você faz parte do motoclube, você vê os teus companheiros como uma família. Então, se um irmão do motoclube está precisando de ajuda, deu problema a moto dele, está aqui na nossa cidade, a gente vai tentar fazer o máximo para receber ele, tentar consertar a moto, dar esse apoio. Para quem está na estrada rodando e faz parte do motoclube, é muito importante isso, porque às vezes você está no lugar e você não conhece ninguém, você tem um irmão do motoclube lá, que vai te dar um apoio, vai te dar um pouso, talvez, caso você precise, né? Vai Olha te que passar um legal. mecânico de confiança. E o motoclube não é só subir em cima da moto e acelerar. A gente fala, às vezes tem bastante gente que anda de moto, mas só sabe fazer andando, né? Andar. E o Inclusive, motoclube... a gente adora. O motoclube é uma família, né? E não só o nosso, digamos assim, eu não sou família do meu motoclube. Sim, todos os motoclubes é uma integração só, né?
Eu já tive oportunidades aí de encontrar motoclubes, integrantes de outros motoclubes e ser tratado como irmão, e assim vice-versa, Sem nem conhecer. sem nem conhecer. A primeira vez que eu fiquei sabendo do nosso integrante, de um dos integrantes que morava em Mafra, Santa Catarina, eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele. E o nosso presidente estava indo buscar a minha moto lá em Santa Catarina, e ele falou, ó, fulano de tal, tá em Mafra, próxima cidade que você tá indo, qualquer coisa, ele tá lá te esperando. Ele vai, te busca, te dá uma assistência, se der algum problema, alguma situação assim. Graças a Deus não Comprar precisei de pela nada. OLX, né? Vai que era golpe. Nossa, Alguma Sal. não precisei. Outra situação, nós estávamos em viagem em Santa Catarina, nós estávamos chegando em Santa Catarina, nós não sabíamos se ia ter lugar no camping que a gente foi ficar. Nossos integrantes de Santa Catarina, de Florianópolis, estavam esperando nós lá, se fosse necessário. Então é uma irmandade forte. Nossa, que legal. Fazer parte de um grupo que só por você saber, né, que tem os mesmos gostos, já dá, acho que uma proximidade, né? Já cria um Exato. vínculo, né? Você já tem sobre o que Eu acho que falar, pra né? fazer uma viagem assim, muito longa, né? Melhor coisa, né? Você tem um contato lá na cidade, você tem um contato próximo, de repente você precisa. E entre o motoclube, questão da irmandade, entre os motoclubes, existem algumas regras e tal, que a gente percebe na situação. Digamos, se estragar minha moto, se passar outro integrante de algum motoclube, ele vai parar, vai dar uma assistência, a mesma coisa vice-versa. Então, inclusive em Joaçaba, nós estávamos lá, voltando, encontrei um rapaz lá e falou, cara, tá indo embora já, ou vamos ficar aí por aí, vamos dar um pulo lá no motoclube, lá na nossa sede, tomar uma cerveja, conversar. Eu tinha visto um rapaz. Se apresentou, me apresentei, já ficamos amigos ali no Olha momento. só. Uma coisa muito gostosa. E a né? gente vê, Esse tratamento. os motoclubes, vê os barbudos lá, os caras mal encarados, né? Fica com medo dos caras, mas geralmente, né? Tudo gente Não boa. tem São nada a todos ver, né, com o que a gente fofinhos. pensa. Olha, eu não sei não, mas eu acho que ele te xingou aqui no programa, em barbudo, Jonathan. Falta de barba aqui. na Meu verdade. sonho era ter barba, gente. Eu ia dizer que isso aí é um sonho reprimido, Isso aí é um recalque, né? É né? um recalque. Tomar compartilha do Eu sonho. não vou contar o que eu costumo falar da barba É, a dele. palavra não pode falar Eu aqui. não posso falar aqui, mas ele adora. O sonho dele é ser barbudo. Né? Em relação a perrengue, né? Teve perrengue? Já passaram em perrengue, assim, em viagens de moto? Nossa, Mais de um. Mais de um? Mais de um. Conta um perrengue aí pra nós. Conta um Jonathan. perrengue chique. Um perrengue chique. 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 Pior que chique não tem nenhum graça. Não Só tem tem chique. perrengue. Só tem perrengue ruim. Vamos contar o mais recente. Então, assim, a nossa viagem foi super tranquila. A gente foi até Lages, dormimos em Lages, fomos até Urubici, ficamos lá no camping, lá. Descemos pros parentes, fomos pra praia, foi tudo tranquilo. Na volta, o GPS pregou uma peça e mandou a gente numa estrada de chão. atalho pra uma estrada. Um Nossa. atalho, isso. Atalho. A gente já passou por isso, mas de Cidade carro. de São Domingo a Mariópolis, se eu não me engano. Ia cair em Pato Branco, praticamente. Ia cair em Pato ali. Ia Não, era lá em Santa economizar- Catarina. Ia economizar em torno de uns 50 quilômetros. 50 km. Beleza, vamos pelo GPS. E nisso acabou o asfalto, começou o calçamento, começou a bendita da estrada de chão. E eu, né? Não, deve ser pertinho, né? Vamos ver. É só um pedacinho. 22 quilômetros. Um tempo feio pra chuva. Parecia que já ia chover em cima da cabeça a qualquer momento. Mas tranquilo, dá dia, não tava molhada, a pista logo vai sair asfalto, tava boa. Só que mais pra frente já havia chovido, então começou um barro terrível, que a moto começou a dançar. E eu, vamos voltar, Samuca, vamos voltar. Não, vamos mais um pouco. Faltava 8 quilômetros pra terminar a estrada de chão. Nossa. Mas assim, chegou num nível que não tinha mais como ir. Era ir e cair. Ou cair. Ir ou cair. E a gente voltou. Vocês voltaram? A gente voltou esses 22 km. Aham. Voltou. Mas aí tem o perrengue. Até aí não foi perrengue, Isso não pessoal. era o perrengue. Tranquilo, Isso é de sossegado. boa, né? Coisas que acontecem da vida. Aí a gente voltando, quebrou o suporte do nosso maleiro. Porque como a gente foi viajar 10 dias, a dona moça aqui levou roupa Eu pra ia 10 dias. perguntar isso daí. Ela levou roupa para 60 dias. Essa questão da roupa, eu acredito que a Grazi não teria a possibilidade de viajar de moto, não. Não, mas assim, Que não ia caber a mala dela na eu moto. fui muito Não, não cabe. econômica. Fui muito econômica, mas eu levei. Levou roupa só pra 50 Eu dias. sou com um problema, Anne. Eu não sei se você também. Eu não consigo adivinhar qual vai ser o meu humor que eu vou estar amanhã para a roupa que eu vou utilizar. Porque dependendo do meu humor, vai ser a roupa que eu vou utilizar. Você sofre disso também?
Às vezes. O Jonathan não, o Jonathan é o primeiro, ele pode pegar de olho fechado, assim, ó, que é o que ele tiver lá, ele vai usar. Mas Não, eu penso assim, ó, eu vou ficar 5 dias, né? Eu tenho que levar 5 cuecas, 5 meias. umas 2 calças. se duvidar, ele Na verdade, se fosse de moto, eu ia ter que levar mais calças, porque daí vai sujar a calça, né? Mas 2 calças e aí 5 camisetas. Uma pra dormir ali, é 6 camisetas, né? Uma pra Na dormir. verdade, o detalhe é o seguinte da calça. Você usa só uma pra viajar. É, vai usar mesmo, Só né? vai uma. Daí mais uma pra você usar Precisa no dia a só dia. pra sair, né? Exato. Olha, Isso aí. Então você leva 2 calças. Uma pra usar na viagem e outra... E eu levaria um A Grazi ia levar de 5 manhã, sapatos? um à tarde, um à noite. O sapato tem outro problema. Agora eu entendi tudo do motorhome, gente. Tá ligado? Eu peguei né? o negócio. Tu pegou. Porque imagina assim, vou ter que andar bastante. Vai ser outro calçado, não é o mesmo calçado, né? Cada estrada é um calçado, não é? Sim. É assim. Mas, Mas mas conta aí o perrengue. Vamos voltar pro perrengue que agora eu fiquei curiosa. O perrengue, a nossa mala traseira, ela era de 60 litros. Ela tava socada, tava cheia, né? E tinha mais 2 alfor, né? Que é as malas laterais, também com algumas roupas, calçado. E de tanto tripidar a moto, porque era estrada de chão, o nosso suporte do maleiro, ele quebrou e caiu. E a mala desceu. E nisso não tinha como continuar a viagem, porque a pessoa que não teria como sentar na moto E segurar. um maleiro de 60 litros, né? Que tava pesando uns 100 quilos. Só a roupinha leve. Nesse momento você reza, não sei a religião do pessoal que está assistindo, assim, você reza, faz sua Fé. oração, que apareça uma pessoa boa, uma pessoa decente, para te dar uma carona, porque eu fui obrigada a pedir carona. Você teve que pedir carona. Eu pedi carona para me trazer até o posto. E o esposo, assim, muito saudoso, muito, viu? Ai, eu falei, demônia, não, soca de roupa. Não, eu ia surtar numa situação Ia. dessa. O Jonathan Meu ia Deus. surtar. Dá uma surtadinha, né? Dá uma surtadinha. Chora, Aninha. Ele surtou, ele surtou. surtou. Ele surtou porque, o que acontece? O Eu peso a avisei. mais, ele tinha avisado. A estrada, o atalho, ele também tinha avisado que não ia pegar aquele caminho, que ele queria voltar para o mesmo caminho que a gente foi. Eu falei, não, mas aqui dá 50 quilômetros a menos. Ó, é Capricórnio? Capricórnio. Tá explicado. Leandro. Eu queria chegar antes em casa. Foi um combo de decisões juntos, mas influenciados Começou por em ela. casa. É. Começou com a mala cheia, né? Começou com a mala. Resumindo, né, para não alongar demais, eu consegui uma carona, me deixou no posto de gasolina com o maleiro, o Samuel conseguiu tocar a moto esses 22 quilômetros, faltava, até o posto. E essa pessoa que deu a carona, agradecer aqui publicamente, era um vereador lá de São Domingos. Não me recordo o nome dele, que eu tava bem tímida, né? Envergonhada, né? Não quis Ai, que comunicar eu muito. queria assim, ó, além do sentimento de culpa, né? A vergonha. A vergonha, né? Que, tipo, daí não tem como você se defender, né? Não tem exatamente. como se defender. E o pior tipo de discussão é aquela que a gente tá errada, né? Você tem que admitir. Você perde toda a razão, o razão. argumento. Eu só queria deixar claro que esse tipo de discussão não acontece lá em casa. É. A Grazi tá sempre certa, né? Graças a Deus, comigo sempre dá certo. Mas na cabeça dela sabe que tá errado. Sim. Deu tudo certo, a gente conseguiu chegar. Consertamos a moto lá, daí Consertamos a moto, né? continuamos a Fizemos a viagem. solda e seguimos a viagem. Uma soldinha. Uma soldinha, segurou. Não, mas só para dar uma situada, o que quebrou foi duas hastes de mais ou menos 1 centímetro de largura de aço inox. Nossa. Então Mas tava bem leve a trepidou mochila. um pouco. Né? Tava leve, né? Foi Tava bem leve a mochila. E às vezes também, aquele equipamento que vocês compraram já não... Não, provavelmente Eu não era acho um que era- um aço inox 100%. Eu acho que era uma qualidade duvidosa. Eu Provavelmente também era acho. alumínio aquilo. Né? Nem Vender, sei se era alumínio. vender gato por lebre, eu acho. Foi segunda mão, só pode que é segunda É, certeza, mão. já tava Mas é quebrado. isso aí, tem história pra contar. Ah, essa é a parte divertida, né? E daí teve a outra vez, que essa foi um pouco mais chata, na verdade. A gente tava voltando, Guaíra. fomos pra Salto Guairá, visitamos o pessoal lá, aproveitei, troquei umas peças da moto. Comprar umas coisinhas. Isso, comprei umas coisinhas, troquei umas pecinhas da moto. E na volta a gente passou na casa, isso com o pessoal do nosso motoclube, digamos. E daí de Cascavel pra cá, passei em Toledo, na casa do nosso nômade lá, o Márcio. E daí na volta, 9h30, 10 horas da noite, né? Nessa daí, vou ter que interromper, porque assim, Aproveita. não vamos viajar à noite, vamos sair daqui durante o dia. Não, vamos passar e foi enrolando, né? E querendo ou não, quando você tá num ambiente, você não vê a hora passar, um ambiente, Sim. né, gostoso. Bom.
Então a gente pegou a estrada, já era muito tarde, já estava escurecendo. E logo que a gente entrou de Cascavel sentido para Quedas, Como que é o nome da primeira cidadezinha que tem ali? Rio do Salto. Rio do Salto. Passamos Rio do Salto, uma vilazinha no meio do caminho, furou o pneu da moto. Ah, Domingo à noite, né? À noite. Nossa, fácil Tinha de que passar. trabalhar de manhã, Nem 6 uma alma horas. viva, nada. O celular tava pegando, graças a Deus. E passou até um caminhoneiro, inclusive, Leiteiro. agradecer muito ele, um leiteiro. Tentou ajudar nós, mas não tinha condições. Daí conseguimos um guincho, né? Pra trazer a moto até casa. Nossa. que coisa barata. Deve que ter ficou custado essa barato. viagem, então. As compras lá no Paraguai, que a gente economizou, o nosso real, se perdeu no guincho. Ai, nessas horas daí dá... Atualizando o preço, eu chorei um desconto, tá? Que eu sou capricorniana. Aham. Ficou suave R$600. Nossa Senhora! Domingo à noite, próximo das 10 horas, era o mínimo. É o preço que É o se paga, preço, né? né? E a aventura também, a gente não teria essa história pra contar aqui hoje, né? Tem que agradecer. porque Eu andei de caminhão de guincho, olha só. Quem não viaja não tem história, O mais né? engraçado é ver um guincho cara trazendo uma moto em cima. Né? Tava via isso a tava polícia vazio. fazendo. Misericórdia. E vocês já foram mais vezes pra lá também, não? Essa foi a única vez? Vai mais pra Toledo, Marechal. Eu, Guaíra, fui só mais uma vez aí. 2 vezes. E aí, Jonathan, tá na hora daquela nossa pergunta ou não? Eita. Tem uma. É que a gente mudou de assunto, a gente tinha que ter feito a pergunta antes. Nossa, É que tem uma eu tenho uma pergunta aqui que eu pergunta queria bem fazer. polêmica. Vocês dois são formados em licenciatura, né? Educação Então vocês são física. professores de educação física, né? Aí a pergunta é a seguinte: Presta atenção, gente. a gente queria saber quando na faculdade que vocês aprendem que a bola de vôlei não pode ser chutada. Na matéria de vôlei. Porque isso é uma coisa que todo professor de educação física fala. Pode ter se formado em 90 ou ser formado em 2020. Ele vai falar, não chuta a bola de vôlei. Sim. Não dá nó na Acontece corda. ainda isso daí, não? Cada bola com a sua modalidade, né? Então, digamos assim, por que a gente usa essa regra, né? É uma regra universal, né? O material feito de bola de vôlei é muito simples. É frágil, né? Ele é frágil. Ele aguenta a pancada, mas não uma bicuda. Viu, Piazada? Porque tem bastante gente que ainda estuda, né? Que É, tá ensino médio ensino ainda. médio. Um abraço pra vocês. Inclusive, mandaram várias dicas de pessoas que querem vir aqui. Não é que eles não queiram deixar que a gente chute É a que bola. não pode. Não pode. 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 Deve. Não deve. né? Não Exato. deve. A gente já tem, né, querendo ou não, uma escassez de material. Então, se começar a chutar, estourar a bola, infelizmente, Fica sem, né? fica sem. Essa é a questão bem material. Daí a questão física. Se chutar uma bola de futebol, de futsal, se chuta ela vai numa certa velocidade. Se mete o pé numa bola de vôlei, aquilo lá triplica a velocidade. Se acerta o nariz de alguém, quebra, não vai doer. Então tem a questão saúde também. Saúde. Né? Pra evitar Cuidado. acidentes, né? Segurança. A bola de basquete também é uma delícia chutar. Quebra o pé e quebra quem não acerta. Geralmente eles chutam a bola de vôlei já sabendo que, Que não machuca o pé, mais né? facilidade. Qual que era a outra que tu ia fazer? Eu não lembro agora. Era essa. Não, tinha mais uma que tu ia fazer de zoeira deles. Não da lembro. educação física. Essa era só piada, gente. Não só era uma pra- pergunta. Hoje vocês também estão atuando em escolas, né? Sim. Que escola que vocês estão aí? Bom, é que cada ano a gente pode Trocar? acontecer de trocar. Mas o ano passado eu estava trabalhando no Gralha e no Pinheirais. No Gralha Azul e Pinheirais, né? São séries de Daí pré e quinto ano. educação, isso que eu ia perguntar. Educação física de séries iniciais, né? E, Eu atuei no Caique e no Gralha Azul. e vamos falar de experiência. O que vocês preferem na atuação ali? Personal ou ambas são realizadoras? É legal? O que vocês preferem na atuação? Porque eu acredito que gostem, né? Porque vamos falar agora com o pessoal da educação, né? A educação não é uma profissão muito valorizada ainda, né? Merecia mais valor. Mas vocês devem gostar, porque não abandonaram até hoje, sendo que poderiam, né? Porque a agenda, estou sabendo que está cheia, não tem mais vagas, né, para novos alunos de personal. E a questão da educação. Por que ainda não abandonar? Tem um propósito aí dentro? Posto. Tanto estável, né, de estabilidade. Vem uma pandemia e a gente, né, querendo ou não, o personal trainer ele teve que se reinventar, atender
aprender remotamente. Toda essa parte, né, que a gente conviveu com a pandemia, tirou de aprendizado. E a parte de você estar em sala de aula, você está sempre aprendendo mais do que ensinando. E as crianças, elas têm muito mais para ensinar. E aí você está revivendo a tua vivência, o teu conhecimento. Eu acho que é isso que não desprende, né? A gente abrir mão da sala de aula. Você é concursado, Samuel? Sim. Concursado. Passei no concurso na prefeitura em 2010, no ano que eu ainda estava estudando quando eu passei no concurso. Aí eu assumi logo após me formar. Passei no concurso em 2010 e assumi em 2012. Pegando o gancho que a Anne falou, eu ainda me sinto o seguinte: teve um período aí que eu trabalhei às 40 horas no município, e era manhã e tarde, para quem não tá por dentro do assunto, trabalhava de manhã e de tarde dando aulas. Eu tava ficando louco. Foi nesse momento que eu resolvi voltar na parte de musculação, academia e treinamento. Aí eu larguei as 20 horas, né? Fiquei só nas minhas 20 horas de concurso. E nesse momento eu percebi que precisa ter um equilíbrio. Se você ficar só num, você, digamos, sobrecarrega. Sobrecarrega. Se ficar só no outro, também é a mesma situação. Então, se você tiver um equilíbrio onde que à tarde eu gosto de trabalhar, digamos, da tarde não. Eu gosto de trabalhar no período onde que eu dou aula nos municípios, as crianças, que eu me divirto, que eu brinco, que eu passo conteúdo, que eu vejo a evolução onde que inicia ali no pré de 4 anos, porque a criança não sabe pular, não sabe correr, não sabe andar, não sabe picar uma bola, não sabe chutar. Você vai vendo aí uma evolução disso da criança. E ao mesmo tempo, no outro período, eu vejo uma evolução de um adulto, onde que ele ganha massa muscular, melhora a qualidade de vida, ter aquele feedback da pessoa, assim. Então tem que ter um equilíbrio. Senão você ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, dá uma sobrecarregada. E pretendem algum dia abandonar a sala de aula Nunca ou se não? sabe o dia de amanhã. No princípio não, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Quem sabe é uma oportunidade, uma situação. Projeto futuro, talvez. E Nossa, sobre estamos o vivendo. mercado de trabalho para personal, né? Como a gente tem aqui tem o curso de licenciatura e tem o curso de bacharel. Como que tá o mercado? Tem bastante profissional para pouco trabalho ou é o contrário? Tem Aquela muito situação, trabalho, né? Quando a pessoa é boa, se destaca, né? se destaca, tá sobrando. Mas as pessoas que estão iniciando aí tem que melhorar bastante, ou tem que buscar conteúdo, ou às vezes é excelente, então varia bastante, não é conhecida. Então, mas o mercado na área de educação física, principalmente na área de personal, tá extremamente cheio. Temos bastante trabalhando, Bastante pessoa. demanda. Aí entra a parte do brand, né, Grazi? Isso. Marketing pessoal, né? Redes sociais aí que hoje em dia é o meio de você aparecer, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Isso. É isso aí. Eu até ia comentar exatamente sobre isso, porque vocês dois trabalham em escola, né? A questão do estereótipo do profissional de educação física para a escola nem é tão cobrado. Eu acredito que no tempo de vocês, né, no meu, os nossos professores assim não eram um exército. Nada contra, tá? Cada um, né? Mas não era aquele exemplo corporal de busca, De professor, né? De professor. Mas para quem vai atuar com o personal, primeiro de tudo, cuidar, né, do corpo. E isso deu para ver muito bem em você, né? Eu acho que antes de você começar a ir atuar, você já tinha começado a buscar trabalhar em você. Sim. Porque você vai ser o desejo, o objeto de desejo dos seus alunos, né? Então, Primeira aparência. Isso, a aparência, exatamente. Você não tem como não falar disso, né? Infelizmente, a gente não quer colocar esses rótulos, mas como que você ganha confiança? Né? Querendo ou não, você vai no nutricionista, ele tem que estar apresentado, o programa dele está dando certo. Vai no dentista, não é diferente. Não vai ter aquela confiança, né? Você vê que ele não está seguindo, né, o que ele está falando. Nós, como educador físico, como personal, a gente tem que seguir também, buscando essa melhora. Não é aquele corpo... não é ideal, não que é não existe, estética, né? não é estética, não é aquele corpo assim perfeito, mas é um corpo saudável, né? A gente sabe que hoje a obesidade é doença, não adianta nós romantizar, dizer que a obesidade tem que ser aceitada do jeito que é, porque é doença, tem que ir atrás de melhorar. Mas assim, diferente do aluno, às vezes eu tenho aluno que ele vai me procurar,
alunas principalmente, elas não querem aquele formato de muita coxa, né? Muito bumbum. É um formato mais slim. A gente até brinca, né? Modelinho já de Picon, que é mais slim, um ombrinho mais definido, um corpo mais slim. E nós temos que estar preparado também para atender esse tipo de cliente que vem buscar. Como também tem que estar preparado para atender aquela cliente ou aquele cliente que quer um corpo com mais volume, com mais curvatura. Então, assim, o meu corpo não pode ser referência para o slim nem para o muito massa. Mas eu tenho que achar a minha forma perfeita. Que é eu saudável, eu com um corpo que eu consigo me movimentar rápido. Né? Não adianta ela ter um corpo grande, bonito, E não se não conseguir se movimentar, né? Não ter aquela qualidade. Mas eu acho que até a questão, não do tipo do corpo, em sim do você estar fazendo. Porque todo treino você posta. Exatamente. Porque se não postar, não Cresce. cresce. Essa Tem é a que regra postar. básica. E é a regra básica pro condicionamento físico e pro marketing. É. Então, se não postar, não cresce. Exatamente. Só Você vai acha ganhar. que fez diferencial redes sociais para você hoje, atuando como personal? Ah, com certeza. A gente Teve tá... gente que veio através das redes sociais? Vem bastante. Através do Instagram, principalmente. Não sei como é que é a questão do Facebook, mas o Instagram é em primeiro lugar, né? Claro que às vezes não é todo dia que você tá com tempo, com disposição de postar. Até peço desculpa para quem me segue, que não é todo dia que eu vou entregar Não um conteúdo. desculpamos. A gente quer conteúdo todos os dias, Todo sim. dia, de manhã, tarde, noite, É. né? Aí dá trabalho, né? Dá trabalho, bastante. Porque às vezes não é só abrir a câmera e filmar, né, o teu aluno. Isso. Você tem que ver como é que tá a execução, é um momento de bastante atenção para não Você demora não mais gerar tempo lesão. arrumando o aluno, trabalhando em cima do aluno. postura de... Pra daí depois, a última coisa que você pensa é a questão de filmar. Ai, vamos... Minhas alunas 15 que segundos de stories ali demora 1 hora pra você fazer. É porque primeiro que a gente pensa primeiro pensa na qualidade A pessoa ali, da né? pessoa que está treinando. Então, primeiro, antes de tudo, você tem que ver se a pessoa está correta, se está o peso correto, se está necessitando de alguma ajuda, alguma coisa. Tá tudo perfeito, não vai precisar de ajuda em nenhum momento que ele vai cansar. Aí tu lembra de pegar o teu celular. Aí, às vezes, na última série ele já tá morrendo, mas você lembrou de filmar. Me desculpe, geralmente na última Tá com a série. cara lá que é o peral, né? Assim, ai, Jesus Cristo, vou parir aqui, né? Mas é assim mesmo, né? E eu acho que é interessante isso daí, desperta tanto no aluno, né? Porque começou a gravar, surge força do além, né? A Ele ideia faz de mais edição. séries, ele Faz mais faz séries, Nossa, né? é uma maravilha. Eu falei Eu que vou lembro colocar, carregar o celular na mão. Eu lembro que o Samuel fazia muito isso comigo, que às vezes eu tava lá desistindo. Ele falava, não, eu vou filmar aqui então pra você, né? Porque eu gosto, né? Vocês sabem que eu sou do Se transforma, né? né? Me transforma. Eu tava lá arrebentada, eu já tava desistindo. Ligou os stories, Surgiu o 15 fôlego. segundos. A gente termina aquilo lá com o cara assim, ó. Plena. Maravilhosa. Por dentro tá morrendo. Mas os stories vão sair. E uma outra pergunta para você. Para os dois, né? Inclusive. Personal trainer, existe a possibilidade de trabalhar no digital, né? Aceitariam? Hoje vocês atendem de forma online? Aceitam consultorias? Prestar esse tipo de consultoria ou ainda vocês não fazem esse serviço? Eu já tô estruturando, né, o meu programa online, que é a consultoria online, que você vai poder treinar tanto na academia quanto em casa. Mas ainda tem que estruturar melhor. Mas eu já tenho... Tem projetos. E eu tenho 3 amigas, assim, que a gente está desenvolvendo com elas. Inclusive, uma de Toledo, né, que não é da cidade. E ela tá conseguindo fazer os treinos dela em casa. Olha só. Olha que legal. bacana. Aí a gente manda o material, né, os videozinhos explicando a rotina do treino, fazendo. Mas assim, tem que estruturar mais pra gente poder divulgar, tá? Ainda tá nos bastidores. Até porque é um trabalho, né? O pessoal fala assim, é só gravar stories. Não é, né? É todo um preparo para você conseguir fazer uma cena ali, 15 minutinhos, você falar, porque daí vai ter que falar junto, né? É Explicar de complicado. forma diferente, não é mostrar, Isso, não é encaixar a exatamente, pessoa. né? O você tá ali perto, você pode arrumar o braço. Puxar da pessoa, o braço, né? Arruma a coluna. Que eu lembro que Abre os peitos. a vida toda, até hoje aqui, eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei cuidar da minha coluna aqui, né? Pra não ser corrigida. Mas é o tempo todo ali corrigindo a postura, né? Então você tem que fazer de lembrar a pessoa que tá lá do outro lado nessas Às vezes a detalhes pessoa até também, tá fazendo certo, mas ela tá com um peso acima, um peso abaixo. Tem muita coisa que tem que ser dita numa... Eu sou bruto rústico sistemático, Sim. né? Pra mim entrar na linha
Na minha linha nessa linha online aí, eu acho que vai ser bem difícil pra mim. Complicado pra ti. Mas a Anne já tá bem encaminhada aí, já tá. Inclusive, eu fiz buscando e um tal. treinamento, a GeoPF, né, que reúne nutricionista, professor de educação física na área, ela terapeuta. Acontece uma vez por ano em Curitiba. Ano passado eu participei uma semana intensiva, vários treinamentos. Eu até fiz uma consultoria nessa área do digital, mas como eu falei, a gente não quer entregar coisa pouca, né? Então, assim, às vezes demora um pouquinho mais, tem que Fiquem buscando amadurecer. Perfeito. É. Até isso aqui, ó, nossa, era um projeto. Eu ia falar isso. A gente desenvolvido ficou tempo, atrasando né? isso aqui. Já era pra estar no novembro de 2022. A gente já tava com tudo comprado, tudo preparado pra fazer. E daí a gente foi adiando. E a gente quer fazer perfeito, né? Aham. E aí esse é o problema, né? Na internet hoje, o perfeito já tá atrasado. Já tinha que ter saído. Então tem que lançar de qualquer jeito. A gente quer uma data, assim. Vou né? pegar essa dica, Vamos então. pegar e vamos fazer uma meta. Porque assim, ó, a escala é muito. Você fazer o trabalho de personal hoje, você ganha. Você consegue cobrar por hora, né? Então você cobra ali a hora do teu aluno. Só que você tem um limite de horas no teu dia. Você não vai conseguir ganhar mais do que o limite de horas do teu dia. Então, para você conseguir escalar, né? Você vai ter que ir para a internet. Então, Sim. talvez você trabalhe 1 hora por dia, mas você atinge ali 10 mil alunos. Você Exato. consegue atender Então, a internet hoje e ajudar é- muito mais pessoas, né? Isso, é isso que eu ia falar. A outra questão ali é a ajuda, né? Ajuda. Porque eu acho que todo mundo que vai também para a internet, vai com essa ideia de querer ajudar mais pessoas. Nós aqui tem a questão que a gente trabalha com a educação, a Unopar, e a gente sabe que a gente atingia um tipo de público. Mas a gente queria atingir a gente queria atingir um público mais novo, né? Por isso que a gente fez o Isso. podcast. até pela questão de que as pessoas, depois da pandemia, né, a gente viu que perdeu um pouco as expectativas, né? Então, de trazer um conteúdo que incentive, né? E hoje vocês estão aqui nos ajudando, com certeza, né? As falas de vocês, todas as falas, vocês trouxeram um incentivo aí para as pessoas de buscar, né? E aí eu vou pedir para que vocês me deixem uma mensagem de quem ainda tá com a ideia do projeto de que vai começar em 2023, mas hoje já é dia Hoje é dia 14 14. de janeiro e não começou. Como que eu faço para sair dessa do eu Vou emagrecer esse ano, vou 20 quilos. emagrecer, eu vou fazer alguma atividade? Que dica que vocês dão? Que conselho que vocês dão aí para quem tá ainda na idealização apenas? Então, pessoal, E vende o peixe aí, que agora é a hora. Agora é a hora do merchan. Quer melhorar a qualidade de vida, quer ganhar massa muscular, não importa o que você deseja. Você quer um negócio rápido, bem feito, de forma saudável, procura profissionais onde que são habilitados, que têm conhecimento, onde que vão buscar, ajudar vocês a buscar o objetivo de vocês. Quando? Não tem semana que vem, não tem ano que vem. Pessoal, todo mundo promete, não, ano novo, vida nova. Não, esquece isso. Começa no inverno, começa na sexta, começa na segunda, no sábado, se quiser no domingo. Não sei que personal que vai atender, mas tudo bem. Pode começar o dia que vocês quiserem. Procurem uma academia, procurem, não precisa procurar eu, a Anne. Mas se procurar Procurem melhor, alguém. né? Com certeza. Mas procurem alguém para ajudar, procurem uma academia conceituada, uma academia boa. Vão atrás. Querem melhorar a qualidade de vida? Hoje, agora é a hora. Não tem deixar para amanhã, não tem deixar para semana que vem. Qualquer momento é hora, desde que comece. Eu lembro Tem uma que frase. na época que eu comecei lá no passado, né? Eu lembro que eu conversei com você numa quinta, acho que à noite. Daí eu falei, então eu começo na segunda. Ele falou, negativo, vai sexta-feira, vai amanhã já, que senão até na segunda você desiste. Tem uma E frase. fez eu ir na E sexta. daí a gente começou na sexta. Mas... É aquele negócio, se você não mudar hoje, todos os amanhãs serão iguais a ontem. Então tem coisa que a gente tem que parar, refletir. Não, vou começar. O meu programa digital, vou ter que começar, gente. Impressionante. Eu tô sentindo aqui. Ela se sentiu pressionada. Exatamente. Mas assim, eu vou deixando. Já tá dia 14. Vou deixar para início do mês. Não vai fazer diferença você esperar mais 15 dias, um dia. Começa amanhã. Eu tenho aluno, clientes que vêm atrás assim, falam, professor, que eu gostaria de treinar tantos dias por semana, em horário tal horário, na hora eu já pego a agenda, já começo a procurar e falo, não, dá pra mim fazer isso daqui, colocar ele aqui, nesse horário que tá livre, então, não, fechou então, podemos começar e tal. Então tá, então mês que vem eu inicio. Cara, hoje é 10.
Em 20 dias, mas é pouco tempo. Tipo assim, a gente se organiza tudo pra conseguir encaixar e daí a pessoa resolve começar aqui. Não, vamos começar amanhã, vamos começar hoje. A gente tenta, acredito que todos os professores dessa área já, se alguém vem atrás de você já tá se organizando pra atender no outro dia. Para atender no outro dia. Não, no Exatamente. mesmo dia, às É que vezes. nem marcar unha, cabelo. A pessoa vai mexer na agenda pra marcar o mais breve possível. Ah, não, eu quero essa data pra aqui 30 dias. Não Gente, dá, né? quanta coisa acontece em 30 Isso dias. acontece muito. Muito, muito, muito. O pessoal querer organizar, a gente se organiza tudo pra... Não, mas é mês que vem que eu vou iniciar, tá bom? E uma curiosidade, assim, tem alguma época que o pessoal procura mais mesmo? ou Ah, não? janeiro, né? Janeiro é campeão. Então, ó, janeiro é campeão. Janeiro, assim, o pessoal que tá Todo mundo treinando vai mudar o ano de vida, inteiro lá, o pessoal do inverno, os E logo feriados, após o inverno né? também. O pessoal que tá o ano inteiro até fica meio chateado, porque a academia sempre fica mais cheia em janeiro. Aham. Os turistas de verão acabam indo. Aí pensa, Mas assim, quem é que tá vindo me incomodar aqui? O irmão da Grazi falou uma frase quando a gente foi lá, que se as academias recebessem todos os alunos que estavam matriculados, não tinha espaço para todo mundo. Não. Que normalmente tem uns faltantes ali, né? Se as academias, todo mundo fosse na academia, não ia ter espaço, né? Eles estão matriculados para poder dizer assim, eu É, a faço disciplina, né? eu Tem que ter a pago disciplina. academia, né? Eu faço cadência, academia. E aí, agora eu lembrei da outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. O pessoal que mandou aqui, quando a gente colocou os comentários pra fazer as perguntas, né? Eles queriam saber se, além de personal, vocês têm trabalho, assim, vocês trabalham? Vocês trabalham? não, gente, a gente só é personal mesmo. Como diz a Anne, ela manda e os outros têm que fazer, né? E assim segue a vida. Não trabalho. E é igual Em o casa também. professor, né? Os professores têm que ouvir Só dá essa, né? aula. Você só dá aula. Você só dá aula. Gente do céu. Reflitam. Magoa, tá? Tá magoando a professora, né? Mas assim, pra quem vai começar, pra quem já começou, tenha como um hábito saudável, né? Esqueça também aqueles milagres, aquelas promessas, que a gente vê muita promessa aí, pessoal vendo um pacote que vai emagrecer em 15 dias, em um mês. Esquece esse resultado temporário, foca em você, foca na tua qualidade de vida. Talvez num mês você não vai sentir diferença no peso, mas você vai sentir o teu corpo melhor, o teu humor melhorando, a questão do sono que a gente falou lá no início do episódio. Foca em qualidade de vida. As outras coisas são consequências, né, do que você está fazendo. Persista. A primeira semana, eu falo para você, é a mais difícil, mas vence a primeira semana. É que nem começar um emprego novo, não é fácil. É que nem um relacionamento, não é fácil, mas tudo tende a melhorar. Tende a ficar cada dia melhor. Esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei bastante em relação a isso, que é: a gente tem que aprender a gostar do processo. Porque geralmente começa pelo resultado, né? Eu quero resultado, quero resultado. E o resultado ele não vai aparecer assim da noite pro dia, né? Então, acho que a importância é de aprender a gostar do processo. Vocês viveram um processo para formação de vocês estão vivendo um processo para se tornarem profissionais de referência, né? Porque eu acredito que vocês já são, né? Não é à toa que vocês foram convidados aqui, lembrados, né? Nesse primeiro episódio. Não vocês é um combo, né? Casal, profissionais e excelência no que vocês entregam. Então, assim, eu já conversei com vários alunos de ambos e que falam que estão satisfeitos, que procuraram, porque realmente são profissionais que demonstram preocupação ali na hora de estar trabalhando em conjunto, né? Porque vai trabalhar em Como o conjunto. Samuel falou antes, né? Então, tem muita gente, só que poucos entregam a excelência, né? E aí a pessoa está em busca, os clientes, né, estão em busca da excelência. Hoje as pessoas estão mais exigentes que há um tempo atrás. E hoje tem acesso a tudo, né? Eles conseguem ver na internet uma outra pessoa trabalhando. É muito acessível. Então Dá a pra comparar exigência é com mais muito maior. facilidade, né? Inclusive, a gente tem bastante, né? O pessoal que tá na academia, chega com dúvidas. Eu vi tal exercício assim, eu vi dica assim. E realmente, a pessoa hoje, ela já vem preparada, ela já busca conhecimento, ela tá ali para debater com você. Então, se você é um profissional que você não está preparado para tirar essa dúvida, para esclarecer, você tem que correr atrás e se preparar cada vez mais. A gente vê que muita gente começa a trabalhar, às vezes, sem uma qualificação. Ok, mas busque, não fique em Nárnia, assim, parado, esperando, entregando aquele mínimo. Vamos tentar entregar sempre o máximo, né? O melhor para os nossos alunos, para quem está na nossa cidade.
E que nem a Grazi falou, o podcast. Não é porque é uma cidade pequena que vai entregar pouco conteúdo. A gente quer entregar um serviço completo. Qualidade, né? Qualidade. Qualidade. E isso que você falou ali casa muito. Você está falando uma coisa e você está fazendo, porque tu terminou a faculdade e tu não parou, né? Tu foi fazer mais cursos. Acredito que já esteja em mente, vive procurando, né? Mais Sim. que vai fazer, vai procurar certeza. mais. Não pode parar. Exatamente. Até porque hoje em dia as coisas estão se atualizando tanto na área do exercício também, né? Então é importante essa consciência de ficar buscando mais, né? A gente falou isso no nosso primeiro episódio e eu acho que vocês vêm reforçar isso também, né? A questão da necessidade de buscar mais. É isso? Acho que Quanto vamos. tempo de podcast já, Já estamos com 1h e Uma hora? 34. Gente, para Nossa. vocês que estão aqui conosco ainda, o nosso muito, muito, muito obrigado a vocês que disponibilizaram Um sábado. um sábado chuvoso Pra vir aqui. para vir aqui deixar a mensagem de vocês, o recado de vocês. Então, nosso muito obrigado. A gente está muito feliz de receber vocês. Foi como a gente compartilhou ali no backstage antes. A nossa lista, quando bateu o olho, nós dois, a gente falou, não, Tem que ser eles os primeiros. Tem que ser eles, porque a gente começou trabalhando junto, né? Quando eu comecei na Unopar, a gente trabalhou junto. A Anne sempre fez as partes de Ajudou, marketing né? conosco também. Veio como tutora, ajudou a formar muitas pessoas aqui, Samuel, né? A Anne. Então, para nós, assim, é uma gratidão e uma honra imensa recebê-los aqui no nosso primeiro episódio com convidados. Então, meu muito obrigada a vocês, gente. Eu não fiquei na academia, mas eu prometo que eu volto um dia. Vamos esperar. Eu tenho muito a agradecer à Grazi, ao Unopar, por todo o apoio que deu, tanto na minha formação, o apoio me dando oportunidade, né? Onde eu exerci primeiro a sala de aula, foi como tutora da turma de Educação Física. Então, assim, é uma amizade, é um sentimento de gratidão muito grande. Estou muito feliz desse convite. A gente poder expor um pouquinho mais da nossa vida para quem não conhece. Tem sempre gente nova chegando no nosso perfil. Tenho certeza que esse vídeo, né, o podcast vai ajudar bastante para mostrar essas carinhas aqui, né? Tá lá escondida, às vezes tá nos bastidores atrás dos alunos, filmando os alunos. Mas assim, a gente quer sempre entregar o melhor. Eu tô bem feliz, realizada hoje também de estar aqui com vocês. E muito sucesso, tá? Tava um pouco nervoso no início ou não? Tava um pouquinho sempre, né? A princípio, né? Passou. Estamos fazendo o quê? Aconselha os outros a aceitarem o convite? Então, Tranquilamente. Sim, a conversa é muito gostoso, né? Essa Muito interação. bom. A gente tá conversando como se estivesse na casa de alguém, batendo um papo. tomando A um nossa vinho, ideia é exatamente essa. Tipo, trazer as pessoas aqui pra conversar. Pra pessoa se abrir aqui, falar o que ela quer falar, do jeito que ela quer falar. Às vezes a gente fica com muita câmera, muita luz na cara aqui e fica meio ansioso, né? Até no começo, o primeiro episódio, se vocês assistirem lá, a gente tá lá, boa noite, tá? Bem acomodado. né? Porque a gente vai se soltando, né? E acredito que os próximos episódios vão ser melhores ainda, que a gente vai se soltar mais. Daqui um ano a gente volta a fazer Isso, pra poder eu ia comparar, Vamos né? voltar, né? Poder comparar daí o primeiro. Quando a Anne tiver estourada na Isso. internet aí Pra como gente- Pra ela personal. contar como é a consultoria Como foi a evolução online, dela, né? O projeto Consultoria Online. Então, para agradecer, gente, a gente tem um presente para vocês. Brasil sempre aprontando, né? Presentes pro casal. By Art in Box, tá? Para vocês lembrarem desse dia. Porque, querendo ou não, é um desafio, né? Vocês venceram um desafio aqui hoje, participando do Olha nosso episódio. só. É a plaquinha de participação do CNDR. Quando tiver estourado esse podcast, essa plaquinha vai valer milhões. Isso, ó. Mas, assim, ó, Muito mais perto de figurinha da Copa. Eu estive no CNDR Congresso. Primeiro episódio com convidados, hein? Exatamente. O vídeo vai gerar milhões de visualizações. E a gente ainda ganhou aqui, ó, 10% off, 10% off. tá? Né? 10% off. Por isso que eu gosto dessa mulher, gente. É marqueteira. Marqueteira de Pra botão. comprar mais produtinhos, que eu já tô de olho nessas plaquinhas. Aí eu quero encher lá em casa. Aí eu viro e mexo, dou uns gritos pro Ju. E eu também vou fazer um presente pra Grazi, porque eu não tô, Ah. tá? Da minha consultoria. Ai, que chique, gente. Então, Já assim, começou. Então, Já me assim, emocionei. a minha consultoria, ela tá sendo montada.
Vocês já vão ter acesso aos vídeos que eu tenho. Que legal. Tá? E a gente vai fazer personalizado para vocês treinar em casa. Não precisar sair do conforto de vocês. E aí, depois desse treinamento, eu quero que vocês me dêem um feedback pra gente poder alavancar mais essa consultoria. Gente, eu tô me achando, Jonathan. Agora me segure. Quem vai me aguentar naquele stories, né? Graciane Barbosa da Shopee. É Graziane Barbosa da Shopee, né? Justamente. Muito obrigada, gratidão. Amei. Nossa, ainda casa com a nossa vibe. Nosso de nos objetivo. ajudar. Porque assim, por que a gente começou a compartilhar, né? Justamente, quando a gente compartilha, a gente cria um compromisso com mais pessoas. Então, assim, esse presente faz só reafirmar o nosso compromisso conosco, né? Com a gente da nossa saúde, de levar. E eu acredito que a gente ter começado também despertem outras pessoas buscarem a evolução, buscarem o acompanhamento, buscarem uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigada, gratidão. Eu tô assim, eu já quero os vídeos para amanhã, tá? Pra mim fazer a minha série lá amanhã. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Nada, gente. Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. E ó, Até mais. quem assistiu até agora, não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, marca uma pessoa que precisa assistir esse vídeo aqui, que tá há anos prometendo que vai na academia, que vai mudar e que vai ser esse ano e ainda não foi, que com esse vídeo vai ser esse ano, 2023, o ano do Shape. O Shape vem, né, Jonathan? 2023 promete, hein? Ai, ai, ai. Sim. Até mais, gente! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading